Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e seguimos revendo e comentando cada um dos episódios de The Chosen da terceira temporada. E quando eu lanço esse vídeo, ainda não temos uma versão legendada ou dublada em português, então o vídeo pode inclusive te ajudar a entender melhor o episódio que você está assistindo, fora a gente conversar, claro, sobre os temas abordados aqui. O episódio de hoje é o quarto e ele se chama Limpo, parte 1. Só por aí você já consegue ver que ele é um episódio de passagem, né? Ele levanta vários assuntos e situações que só vão ser resolvidas na parte 2. Até por isso, talvez eu não possa dizer que esse é o meu episódio favorito, mas sem sombra de dúvidas, a cena inicial desse episódio é a minha cena favorita da temporada até agora. Isso porque o episódio começa mostrando um pouquinho de como foi a experiência de cada uma das duplas dos discípulos que foram enviadas, mostrando situações em que eles curam enfermos, libertam endemoniados, pregam o evangelho, são bem recebidos por uns, mal vistos por outros, e é uma cena lindíssima. Eu chorei um monte, principalmente porque a reação dos discípulos diante dessas coisas era uma reação de espanto, de assombro diante de tamanho poder e autoridade que foram concedidos a eles. E eu me identifico demais com isso. A primeira vez que eu curei um enfermo em nome de Jesus, eu mal podia acreditar. A minha reação foi parecida com a do Tiaguinho. Eu chorei horrores, porque é sensacional você ser usado por Deus para fazer algo sobrenatural, algo que você jamais poderia fazer por si mesmo. Enfim, cena incrível. Após a abertura, seguimos para uma cena em que você vê vários discípulos na sinagoga ouvindo a leitura de Levítico do Rabino, e é um pedaço que fala justamente sobre os rituais de purificação quando você entra em contato com alguma coisa ou com alguma pessoa impura, que é basicamente a premissa do episódio, né? Até por isso que o título dele é esse. E em seguida a gente descobre que o poço da onde eles tiravam a água para os rituais de purificação estava comprometido, cheio de lama, ou impuro. Em seguida a gente tem uma cena entre o Yusuf e o Jairo. O Yusuf pede para o Jairo solicitar os materiais para o conserto do poço, e o Jairo confessa para o Yusuf que havia sido solicitado para ele pelo Shemuel e pelo Shammai uma descrição a respeito do sermão que Jesus havia feito no monte, o que levou o Jairo a ler aquela carta para o Nicodemos que o Yusuf tinha deixado aos cuidados de Jairo, e aconselhar então o Yusuf a não mandar essa carta e no seu depoimento a respeito do sermão mentir, né? Não falar exatamente o que Jesus falou ali no sermão, o que o tornava também um cúmplice, né, dessa mentira aí. O que eu achei mais legal é que o Jairo tá legitimamente curioso a respeito de Jesus e da possibilidade dele ser o Messias, a ponto dele pesquisar a respeito disso na Torá e nos profetas, e quanto mais ele cruza informações, mais ele chega na conclusão de que ele é mesmo o Messias e que aquela expectativa que o povo tinha de ser um líder político não era algo da Torá. E eu sempre pensei muito nisso, porque não é possível que num povo que tinha tanto conhecimento da Torá e dos profetas não chegasse a essa conclusão, né, de que tudo ali estava apontando para Jesus. Mudando de arco, a gente vê que o Simão e a Eden também não estão muito bem. O Simão acabou de voltar daquela viagem e a Eden tem algumas expectativas que não são supridas, vou colocar assim. O Simão até percebe que tem alguma coisa de errado ali, mas ele não consegue entender exatamente o que é, e a Eden também não quer falar com clareza o que é, e isso deixa o casamento deles numa tensão, e não ajuda nada o fato da casa deles estar sempre cheia de discípulos
graças ao mestre. Essa treta de relacionamento parece bastante com muita briga de casal que a gente vê hoje em dia, não é? Seria bem mais fácil resolver os problemas se as pessoas fossem transparentes umas com as outras, se abrissem e dissessem com clareza o que está magoando elas. Mas enfim, o Simão fica tão irritado com a situação que sobra até para Jesus. So this is what it's gonna be like now? Simon? Like what? I'm sorry, Master. It's just upsetting that after a long journey I come home and my house is not my home. It's a meeting place and a forum. A house cannot have many functions? No. Brother! Let him go. Simon has a few things he has to work out himself. Nós somos apresentados também a mulher do fluxo de sangue, que não é a irmã de Judas, como eu sugeri que pudesse ser alguns episódios para trás, mas sim uma mulher chamada Verônica, que sugere para Eden lavar suas roupas. A Eden não aceita, mas ela é muito legal, muito gentil com a moça, e elas vão juntas até uma fonte que pouca gente conhecia, onde elas lavam a roupa ali juntas. E a Eden fica sabendo então ali da situação da moça, que por conta disso não só não era casada, mas também não era bem vista por ninguém. Afinal, entre os judeus haviam leis específicas de purificação, como a gente viu no início desse episódio, para qualquer um que tivesse contato com uma mulher impura, ou como a gente diria hoje em dia, com uma mulher naqueles dias. O problema é que aqueles dias dessa mulher eram ininterruptos por 12 anos. How long have you been? 12 years. Do you mean days? I mean years. 12? How is that possible? E não coincidentemente, logo em seguida a gente conhece uma outra personagem que tem 12 anos, a filha de Jairo, e ela tá lá cozinhando com a sua mãe quando de repente ela passa muito mal e desmaia. O Jairo leva ela até a sua cama e vai atrás de um médico, mas até o final desse episódio ele não consegue resolver a situação. Uma outra situação curiosa é entre Tamar e Maria. A Tamar expressa um pouco mais a sua relação com as suas joias como algo referente aos seus ancestrais. E a Maria vê aquilo como paganismo, como talvez até animismo, né? Que é bruxaria. E a Tamar, ao contrário dela, não enxerga isso assim. Ela vê aquilo como uma forma de honrar os seus antepassados. E eu tô muito curioso para ver como o seriado vai conduzir essa situação também. Na cena em si, elas são interrompidas, né, pelo Zebedeu, que chega para que elas provem um óleo que ele produziu, e parece que ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais, viu? Elas, no entanto, pedem para o Zebedeu contactar os seus parceiros que permitiram ele produzir o óleo, né, a pessoa que forneceu o espaço e os recursos para isso, para que de repente elas pudessem vender aquele presente dado pela Joana e fazer negócios com aquilo, né? Multiplicar aquele dinheiro para ser uma fonte de recursos para o ministério de Jesus. Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver se esse plano da Tamar vai dar certo. Os discípulos se reúnem na casa do Simão e começam a discutir ali, né? Falar, testemunhar dos milagres que eles vivenciaram, mas também se questionar, porque eles não entendiam muito bem aquilo que eles viveram. Afinal, como que eles podiam ter feito aquelas coisas se eles não eram Messias? E mais, tudo aquilo que eles estavam fazendo estava atraindo cada vez mais a atenção das pessoas, inclusive de Roma e dos fariseus. By using us as vessels, Jesus gave us power, but no understanding. I also struggle to understand. We healed, but we still felt overwhelmed. But did he require understanding? It seemed to be more about what we were doing. Infelizmente, essa cena dura muito pouco, eu queria ter visto muito mais disso, e eu espero que em breve a gente tenha uma outra cena aí com eles conversando a respeito das coisas que eles vivenciaram com Jesus, né, perguntando essas coisas para Jesus. A gente também vê um pouquinho do Shemuel e do Shammai numa reunião do Sinédrio em Jerusalém, em que o Shammai aprova uma lei dizendo que qualquer um por aí que se diga o Messias, ou que use o termo filho do homem, ou mesmo que esteja pregando qualquer coisa que não esteja de acordo com os rabinos conceituados da sua época, devia ser reportado.
A princípio, Shemuel fica super feliz com aquela situação, porque era tudo que ele queria, mas logo ele percebe que, na verdade, tudo que ele ia ter era aquele discurso e que ninguém ia fazer absolutamente nada nesse momento, pelo menos, contra Jesus, que era o que ele efetivamente queria que acontecesse, né? Então ele vai ter que esperar um pouquinho mais para ver se isso vai chegar em Jesus mesmo. If this Jesus is as much as a threat as you say, we will hear about it, eventually. Já no fim do episódio, você tem uma cena entre Simão e Gaius no poço ali que estava contaminado, e o Gaius convence o Simão a no dia seguinte trabalhar para recuperar o poço quando chegassem os materiais e ainda dá um conselho amoroso para o Simão. É bem legal de ver essa cena e a interação entre esses dois personagens. Mas as duas deixas principais do episódio são a mulher do fluxo de sangue, que quando vai entregar as roupas lavadas para um judeu, acaba sendo percebida como impura, e é uma situação muito comovente, porque ela é tratada praticamente como uma leprosa. E claro, a cena final do episódio em que a mulher de Jairo vai checar o estado da sua filha no quarto e dá um grito de desespero. Já dá pra ter uma ideia de pra onde a gente vai no próximo episódio, né? Bom, por hoje é isso. O que você achou desse episódio? Você também se emocionou demais com o início desse episódio, assim como eu? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar ele com seus amigos, seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro, divulgar o seriado The Chosen, que é incrível, porque, na boa, todo mundo tem que ver The Chosen.